Oi, oi, gente, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a nossas lives semanais que vão acontecer agora às segundas-feiras. Então, sejam todos muito bem-vindos. O tema da live de hoje vai ser sobre o que congelo e o que eu não congelo. E esse tema, ele é um tema que abrange muita coisa. É um tema super legal que eu gosto muito. Eu tenho aqui em casa um freezer extra, porque eu sou a louca da que faz comida e já congela e deixa tudo organizado. Mas ele abrange muitas coisas, então a gente pode congelar muitas coisas, né? Mas hoje eu vou focar mais no que eu congelo, que eu não congelo relacionado a massas. Seja massas de pães, pizzas, massa caseira, enfim. Vou explicar o que eu congelo, o que eu não congelo, como congelo, por quê. Então, se você tem interesse nesse tema, se você não sabe qual o momento congelar a sua massa, essa é a live certa. Então, sejam todos muito bem-vindos. Quero saber de onde vocês estão falando e se vocês já têm o hábito de congelar coisas na casa de vocês, se vocês são loucos por congelar coisas que nem eu. Porque às vezes, né, a gente fica com dó, ai, vai perder algum nutriente, ou vai, sei lá, vai perder a qualidade, mas tudo isso tem relação com o qual produto que você está falando, para qual destino é esse produto e como você vai congelar. Então é muito melhor você não perder esse produto e congelar do que não congelar, né? Então vamos congelar, galera. Quem tem freezer aí, bora usar esse freezer. Aqui do sul, ai que legal, seja bem-vinda, orgânicos. Estou muito feliz de estar aqui com vocês nessa nossa live semanal que está acontecendo agora, nas segundas-feiras. Então, toda semana eu quero trazer um conteúdo que surge de dúvidas aqui dos alunos. Então, após a live também eu deixo a caixinha aberta. Para quem ficou com alguma dúvida, podem ficar perguntando aqui também, mas para sugestões de novos temas. Então, vão ser semanas bem legais que a gente vai conversando toda semana, falando sobre temas relacionados com alimentação, nutrição, qualidade alimentar, estilo de vida e tem muita coisa para a gente falar toda semana. Então, hoje o nosso tema é o que congelar e como congelar. Então, eu quero saber de vocês que estão entrando aqui, quais são as dúvidas, certo? Já vão me mandando aqui as dúvidas que vocês têm. Vou falar sobre congelamento de massas cruas, vou falar de massas pré-assadas, assadas, quando congelar, por quê, como, tudo isso, certo? Então, essa live de hoje, ela é uma live de milhões. É um conteúdo 100% rico, tanto para quem quer consumir em casa, por hobby, produzir em casa. Então, aqui, eu sempre, quando produzo, já produzo a mais para facilitar a vida. Então, tem pizza congelada, tem pães congelados, e tanto para quem quer fazer para vender, que é um super ramo aí que tem essa parte de congelados, né? Uma vez eu fiz uma consultoria para uma pessoa que hoje vende só pizzas congeladas, né? Então, tem ramo e tem espaço para tudo. Então, vamos lá. Eu sei que tem mais gente entrando, que daqui a pouco o povo vai começar a entrar, mas são lives rápidas, a gente não passa aí de 30 minutos nessas lives que eu tô fazendo, para vocês não ficarem aí muito cansados e com preguiça de me ouvir, né? Mas vamos começar a segunda já com muito conhecimento. Então, quero saber de onde vocês estão falando, se tem dúvidas sobre esse processo de congelamento, se sim ou se não, certo? Aí podem ir escrevendo aqui para mim. Então, vamos lá. O que a gente precisa entender em relação a congelar alimentos, massas, enfim? É uma forma muito prática de a gente economizar tempo e reduzir desperdícios e também economizar dinheiro, né? Então, quando a gente tem algo para salvar a nossa janta no freezer, incrível, né? Pelo menos aqui em casa, direto. Hoje mesmo eu já tô tirando coisa do freezer para salvar a nossa janta, que acabei de voltar do tênis,
Só joguei aqui na roupa e vim dar essa aula para vocês. Então, salva muito no dia a dia. A gente economiza, a gente reduz desperdício, porque o que acontece? Às vezes a gente faz um pãozão grande para nossa família, enfim, e por algum motivo esse pão ele não é consumido, que eu acho meio difícil, né? Porque o pão fresco, gente, é difícil de não comer ele inteiro, né? Mas a gente acaba não consumindo, enfim, e aí o que acontece? Ele vai ficando seco, ele vai ficando ruim. Então, uma forma de a gente evitar desperdícios, de descartar esse pão, de embolorar, enfim, é fazendo o processo de congelamento nele, certo? Então, hoje eu vou falar mais sobre essa questão de congelamentos de massas cruas, pré-assadas, assadas e frescas, tanto de pães, pizzas como massas caseiras, certo? Sejam todos muito bem-vindos à nossa live de hoje. Pessoal aí que tá entrando, então sejam todos muito bem-vindos. Vocês já sabem que qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem ir escrevendo aqui. E eu vou tentar ser o mais prática e objetiva, como sempre, né? Vocês já me conhecem. Então, boa noite, Janete. Boa noite a todos que estão entrando. Boa noite, Dona Farinha. Então, para variar também, eu fiz um materialzinho para facilitar o entendimento. Prepara o print, que essa live tá de milhões, e esse print também. Então, vamos lá. Eu vou compartilhar para vocês a imagem e aí a gente vai conversando sobre. Então, essa imagem aqui, deixa eu colocar minha carinha aqui para baixo. É uma imagem que facilita bastante a compreensão do que eu congelo e do que eu não congelo. E eu vou explicar o porquê, certo? Então, vamos começar com a parte de massa crua, de pães e pizza. Eu congelo, a gente pode congelar qualquer uma. A gente só tem que entender em qual processo a gente está congelando essa massa e qual é o processo que a gente vai ter que fazer com ela após o congelamento, certo? Então, se eu congelo ela antes de fermentar, o que vai acontecer? Quando eu descongelar essa massa, eu vou ter que passar por esse processo de fermentação. Se eu congelar ela já fermentada, depois de descongelar, eu já vou partir para o processo de finalização dessa nossa massa, certo? Então, quando me perguntam, eu congelo a massa crua, em que momento? Tanto faz o momento. Eu, particularmente, para algum determinado produto, exemplo, pizza, eu gosto de congelar ela já fermentada. Porque aí eu descongelo e já faço minha pizza, finalizo rapidão. Agora, para pães, eu gosto de congelar ainda sem a fermentação. E aí, quando eu tiro, eu deixo fermentar na fermentação final e aí asso meus pães. Então, é bem da sua escolha, do tempo que você vai ter quando você retirar essa massa de pão do freezer e também da correria, porque o que acontece às vezes comigo? Eu tô com um pão fermentando na geladeira em fermentação longa e eu vou viajar, acabo que eu não vou assar esse pão logo. Então, eu já taco ele pro freezer, né? Não vou ter tempo de fazer esse processo de assar. Então, eu posso tacar ele pro freezer em qualquer momento. Eu só tenho que entender o momento que ele tá e o que eu vou ter que fazer após esse momento. E aí, do mesmo jeito, tem ali massas cruas de pães, que eu não congelo também. Então, tem alguns determinados tipos de massas de pães que eles são muito ricos em gordura, em ovos, manteiga, açúcar. Então, já são pães mais difíceis de a gente fazer eles crescerem, certo? Então, se a gente congelar eles cru, vai dificultar bastante depois o processo, vai levar ainda mais tempo, podendo gerar um pouco mais de acidez, que muitas vezes a galera não curte muito, né? Então, esse tipo de pão, exemplo, brioche, panetone, pão australiano, Colombo Pascal, enfim, todos esses derivados que vão ter mais açúcar, mais gordura nessa massa, eu, particularmente, não curto congelar. Eu acho que dá bastante interferência no resultado final. Agora, todo o resto que a gente chama de massas pobres, né? Que só levam farinha, água, fermento, azeite e alguma outra ingrediente, mas que não é rico em manteiga, em ovos e afins, aí eu acabo congelando. Agora, esses que são mais pesadões, eu não curto muito congelar, certo?
Então, em relação a este primeiro momento de massas cruas, ficou alguma dúvida? Se sim, se não, aproveitem o momento, escreve aqui embaixo. Se eu não responder agora, né, que depois alguém vai assistir gravada a live, aí eu posso comentar também nos comentários, mas aproveitem para deixar suas duvidazinhas aqui. Então, esse é o nosso primeiro tópico em relação a massas, que normalmente as pessoas perguntam: massa crua, dá para congelar? Sim ou não? Como? Quando? Que momento? Certo? Então, dá para congelar em qualquer momento, desde que você saiba depois proceder após o congelamento dessas massas. Posso deixar fermentar longamente e depois congelar? Pode sim, tá? Não tem problema nenhum. Aí depois que descongelar, você vai descongelar na geladeira ou em temperatura ambiente, descongelou, segue com o processo da sua massa. Beleza? Então, primeiro ponto é esse. Agora, o segundo ponto que me perguntam bastante são massas pré-assadas. Se dá para congelar ou não. Então, olha só lá no materialzinho, para facilitar o entendimento. Quando eu falo em massas pré-assadas, que eu congelo, é somente pizza. Eu nunca vou pré-assar um pão e congelar ele pré-assado. Por quê? Porque a tendência é ele batumar, é o miolo não cozinhar o tanto que precisa, e aí depois, na segunda vez que você for assar, não vai ficar legal. Então, esse formato de massa pré-assada, na minha opinião, e de tudo que eu já testei e fiz, funciona mais para massas de pizza e não para massas de pães, certo? Então, se você quiser fazer esse método na massa de pizza, funciona super. Então, você vai fazer todo o processo, vai pré-assar essa massa, pode pré-assar com molho, né? E depois você vai congelar ela assim. Então, só com molho. Ou então você já vai colocar aí os recheios nela e já vai congelar ela pré-pronta, né? Então ela não vai estar 100% pronta, porque você ainda vai ter que assar para finalizar o cozimento dessa massa e finalizar essa questão do recheio dela. Beleza? Agora, a massa de pão eu não recomendo, porque não fica legal. Ela precisa ter o assamento completo de uma vez só, porque senão depois o miolo fica parecendo batumado, então não fica legal. Então, para congelar pães assados, teria que ser 100% assado e não pré-assado, tá? E aí funciona super bem. Então, vamos para o próximo tópico, que é o tópico 3, que é a massa pronta, certo? Tanto de pizzas e para pães, dá para congelar ou não, né? Então, vamos lá no nosso materialzinho, ó. Então, a massa pronta de pizza e pães eu congelo as duas. Então, tudo que aqui eu faço e eu vejo que vai sobrar, eu já tiro uma porção que a gente vai comer no dia ou no dia após. E o restante eu já taco no freezer, porque eu gosto de consumir produto fresco. E a gente só vai ter um produto fresco descongelado se a gente congelar ele fresco. Não adianta nada a gente congelar uma pizza dura, um pão passado e querer que quando a gente descongelar esse produto ele esteja maravilhosamente gostoso e macio. Não, né? Então a gente precisa congelar ele fresco para a gente ter o resultado depois de descongelado fresco também. Então, o que a gente precisa tomar cuidado nesse ponto de já congelar pronto? Principalmente com os recheios frescos ou cremosos. Exemplo de uma pizza. Eu fiz uma pizza de margarita e eu vou congelar ela. Não vai ficar legal depois o resultado. Por quê? Porque primeiro que o tomate, quando a gente assa ele depois, né? Depois a gente vai ter que aquecer essa pizza, né? Ele vai soltar muito líquido, ele pode vir a estragar congelado, pode estourar. O manjericão fresco vai esturricar, né? Depois quando a gente for assar. Então, esses produtos mais frescos, rúcula, com uma pizza de tomate seco com rúcula, não dá para congelar a rúcula em cima da pizza, né? Então, a gente precisa ter essas noções em relação ao produto fresco, certo? Então, isso para pizza
E para pães, a gente tem que cuidar com recheios cremosos, ou seja, produtos que levam cream cheese, que levam queijos, que são, às vezes, não são tão legais de congelar, ou às vezes um próprio molho, né? Então, exemplo, fiz uma cuca com creme pâtissier. O creme pâtissier, ele é uma mistura de farinha com amido, enfim, é um creme francês de confeiteiro, né? Então, se eu congelar essa minha cuca de fermentação natural que tem um creme pâtissier, não vai ficar legal quando descongelar, porque o creme ele dá uma talhada. Então, alguns tipos de produtos prontos, a gente não consegue congelar e depois descongelar com a mesma qualidade. Vai ficar ruim? Não, mas não vai ficar perfeito, né? Então a gente quer ter um congelamento perfeito e um descongelamento perfeito também. Então a melhor forma é congelar pães e pizzas que não tenham esse tipo de produto, produtos frescos ou cremosos, à base de trigo, à base de amido, ganaches, à base de creme de leite que possam vir a talhar quando descongelar, certo? Então esse é o principal ponto para congelamento de massas prontas, já prontas que eu digo já assadas, já finalizadas, né? Exemplo, fiz um rodízio de pizza na minha casa e sobrou pizza. Então, tá, qual pizza que eu vou congelar? O que que eu congelo? O que que eu tiro? Exemplo, eu vou congelar uma pizza doce que sobrou. Minha pizza doce tinha chocolate e morango. Indico você a retirar o morango e congelar a pizza sem o morango. Por quê? O morango, depois de congelado, ele fica meio aguado, meio melecão, assim, não fica legal. Então, vale mais a pena quando você descongelar essa pizza, cortar um morango fresco e colocar em cima dela e consumir, que fica muito mais gostoso, né? Ou, fiz uma pizza de tomate seco com rúcula. Aí eu tiro essa rúcula, congelo a minha pizza e quando eu vir a descongelar, eu pego a rúcula fresca que eu tiver em casa e finalizo nessa pizza. Ou exemplo, vamos falar de pães recheados, né? Exemplo, agora eu fiz um pão de cenoura com chocolate, certo? Então eu coloquei depois por cima uma ganache de chocolate. Então, se eu quero congelar uma parte desse pão, eu vou congelar antes de colocar a ganache. Aí depois, no dia que eu for consumir, eu quiser servir para alguém, eu descongelo, coloco essa ganache e aí finalizo ele normalmente. Então, a gente tem que entender como é que o produto reage no freezer, né? Isso para tudo. Exemplo, eu congelo um monte de fruta. Mas essas frutas, a maioria, para não dizer 100%, elas não vão ser consumidas de forma tradicional, né? In natura. Ou eu vou fazer suco, ou eu vou fazer smoothie, ou eu vou colocar numa receita, ou eu vou fazer uma geleia. Então, eu nunca vou congelar um produto fresco para depois consumir ele fresco. E eu nunca vou deixar ele em temperatura ambiente, principalmente produtos frescos, descongelando, porque vai virar um gelecão. Não sei se vocês já congelaram abacaxi, mamão, manga, frutas, morango, banana, enfim. Gente, fica horrível se você deixa descongelar em temperatura ambiente para usar. Você tem que usar eles congelados, né? Então, a gente tem que entender como o produto reage. É igual aqui, eu congelo direto temperos frescos, né? Manjericão, hortelã, orégano, salsinha, alho poró, tenho direto no meu freezer. Mas eu sei utilizar ele depois de descongelar. Não vou deixar essa salsinha, essa cebolinha em temperatura ambiente descongelando. Ela vai ficar falecida, vai desfigurar toda. Então eu tenho que colocar direto na finalização do meu prato. Então, sabendo como é que esse ingrediente, esse produto vai reagir após congelar, facilita muito a nossa vida, né? Pensar em congelar algum tipo de produto. Qual é a melhor forma de descongelar? A forma que eu mais gosto de descongelar depende da minha pressa. Depende da pressa. Às vezes eu quero, descongelar pro café da manhã já, né? Acordei, não tem pão, quero pegar aquele pão do freezer e já descongelar ele para consumir rapidão. Então, eu pego esse pão, coloco na função descongelar do micro-ondas, mais ou menos 1 minuto. Ele já vai dar aquela boa descongelada
E aí depois disso eu dou uma finalizada em algum desses equipamentos. Exemplo, air fryer, aquelas sanduicheiras, grill, alguma frigideira, para dar uma crocância por fora e deixar macio dentro. Então, normalmente eu coloco ali descongelar 1 minuto, air fryer 2 minutos, tá resolvido, tem o pão fresco perfeito, maravilhoso. Eu tô fazendo um pão italiano, um pão francês, tô descongelando esses tipos de pães mais cascudos. Jogo ele na água, literalmente banho ele na água, e aí jogo na minha air fryer e aí coloco também para aquecer, que ele volta a ficar crocante, gostoso e parece fresquinho. Então, tudo isso são técnicas que a gente tem que entender para a gente poder ter pão fresco todo dia, sem estar ali fazendo pão fresco todo dia, né? Eu, Benzer, produzo 1 vez por semana, às vezes mais, porque eu acabo gravando bastante conteúdo aqui, mas eu sempre levo para o freezer. Se eu abrir o freezer agora, eu vou ter uma focaccia, eu vou ter um pão sovado, eu vou ter um pão integral, eu vou ter um pão de abóbora, eu vou ter massa de pizza, tudo isso ali no meu freezer. Tem croissants, mini croissants congelados, então tudo isso já tá ali no meu freezer. Surgiu algum imprevisto ou quero fazer uma janta rápida, vou pegar dali do meu freezer, vou descongelar e vou usar ele. Pode congelar ele inteiro ou em fatias, né? Aqui em casa eu prefiro congelar sempre em fatias, porque como a gente é só em 2, quando descongela, já descongela a quantidade que a gente quer. Ou então, em pedaços menores. Exemplo, eu fiz uma focaccia grande. Aí eu congelo em 3 partes. E aí eu vou descongelando nessa quantidade aí de pessoas ou de comida que a gente vai querer pro dia, né? E por fim, eu vou falar sobre massa fresca e nhoque. Então, essa é uma pergunta que também surge bastante aqui. Quando eu trabalho com massa fresca ou nhoque, eu sempre congelo ele cru, né? Então, eu vou fazer uma massa fresca. Eu nunca vou cozinhar essa massa fresca e congelar ela. Por quê? Após descongelar, ela vai dar uma inchada muito grande e ela perde o al dente dela, não fica legal, sabe? A não ser que você goste de massa empapadinha, que não é o meu caso, eu gosto bem al dente. Então, já congela ela fresca, crua, e aí depois você já joga ela direto, congelada pra panela fervendo e show de bola. Já o nhoque eu não congelo ele cru, certo? Por quê? Porque a batata, ela puxa muito o sabor, o cheiro, o sabor do freezer. Então, eu particularmente sinto muito quando eu congelo um nhoque cru e depois eu cozinho ele. Porque ele vai ficar com gosto de freezer, sabe? Eu não gosto. E às vezes ele perde a textura, porque a batata ela é meio chatinha para congelar, né? Ela é muito porosa. Então, quando a gente faz nhoque, a gente já tem que pré-cozinhar ele. Então, fazer ele na panela, ele subiu, você tira e aí congela ele. Então, é diferente da massa fresca. A massa fresca eu faço, deixo ela crua e congelo. Você pode secar essa massa fresca também, se você tiver varalzinho e paciência e uma cidade que não é úmida, que nem Joinville, que demora 1000 anos. Mas eu normalmente congelo ela fresca, sem ser seca. E o nhoque, eu faço essa pré-cocção nele, né? E aí congelo ele. Então, essas são as formas de se congelar tanto massas cruas como massas pré-assadas, assadas, de pizzas, de pães, com recheio, sem. Espero que vocês tenham gostado dessa live, que tenha dado uma clareada aí na mente de vocês em que etapa congelar, qual é o melhor momento, o que pode congelar, o que não pode. Se vocês ficaram com alguma dúvida, deixem aqui embaixo, agora na live mesmo, ou nos comentários depois, que eu vou estar respondendo. E também agora eu já vou postar lá nos stories uma caixinha com a sugestão de tema para a próxima live. Se eu gostar muito do tema que você colocar lá, com certeza ele vai entrar em votação para a próxima live ser esse tema, certo? Então, muito obrigada a todos que participaram hoje, espero que tenham gostado. Uma ótima semana para vocês, com muitos pães, com muitas produções, muitos congelados. E até a nossa próxima live, certo? Um beijo e até mais!